Desenhos animados normalmente são de boa e fogem de polêmicas, mas às vezes eles fazem alguns episódios que destoam um pouco da sua essência e acabam sendo censurados ou até banidos. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Episódios de desenhos que foram banidos. Fala galera, beleza? Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pop. Agora muitos de vocês devem estar se perguntando: Elmi, você já não fez esse vídeo? Sim, fiz esse vídeo há uns 5 anos atrás. E sim, tô refazendo ele com melhor qualidade de imagem e som, e sem parecer que tem uma arma apontada na minha cabeça, né? Esse vídeo também tem desenhos diferentes, então não é a mesma coisa do primeiro vídeo. Mas sim, bora pra ele. Começando com um desenho que acho que todo mundo, pelo menos da minha geração, assistiu, é o Laboratório de Dexter. E claro que eu tô falando do episódio chamado Rude Removal, que é um episódio que o Dexter tá de saco cheio da falta de educação da Didi e decide criar uma máquina para extrair o lado rude tanto dele quanto da irmã. Porque claro, se tem uma coisa que resolve dinâmicas familiares é enfiar duas crianças numa câmara de isolamento de alta tecnologia, né? E o que acontece logo em seguida? A máquina funciona bem até demais, cospe dois clones purificados, todos educadinhos e fofos. O problema é que o lixo expelido por essa máquina também ganha vida. Dois clones que são a personificação da pura canalice. E o episódio vira um show de bips e censuras a cada 5 minutos. Os clones do mal passam o episódio inteiro xingando as pessoas, mandando todo mundo para aquele lugar, xingando até a própria mãe, fazendo gestos que fariam até um marinheiro corar. E o grande charme dessa piada é justamente esse pi, essas censuras que ficavam aparecendo. Dava pra ouvir a censura e a boca dos personagens mexendo. Primor de comédia refinada, né? Então os executivos da Cartoon Network, que adoravam manter aquela imagem de canal family friendly, quando viu aquele episódio eles entraram em pânico. Então o episódio acabou sendo engavetado. Só que em 2013, o Adult Swim, que é um canal da Cartoon Network, lançou esse episódio na internet. Quando o mundo todo teve acesso a esse episódio e assistiu, foi um gigantesco... É só isso? Eles lançaram o episódio sem censura no canal deles. Porque sem os bips, tudo que eles falavam eram só piadas de duplo sentido de adolescente de quinta série. Episódio banido por décadas, só pra depois a gente descobrir que o repertório de palavrões que o Dexter conhece é só um de um jogador de LoL de 12 anos. What do you think, Dexter? I think it tastes like shit. Agora um desenho que sempre fugiu de polêmica, mas sempre acabava se enquadrando em alguma, Bob Esponja, falando do episódio da crise de meia-idade do crustáceo, que é o episódio onde o seu siriguejo percebe que está ficando velho, que sua rotina era contar dinheiro e acumular colesterol. Aí, para tentar recuperar sua juventude perdida, o que um siri bilionário faz? Faz uma road trip? Compra um carro esportivo? Não, ele resolve sair com os maiores patetas da fenda do biquíni, Bob Esponja e Patrick. Porque nada mais grita "estou na minha melhor fase" do que pedir conselhos de curtição pra um cara que mora literalmente dentro de um abacaxi e o outro que mora debaixo de uma pedra, né? Aí a noite selvagem que o Bob e o Patrick planejam é uma sequência de torturas psicológicas pra quem tem mais de 20 anos. Os caras vão exibir na lavanderia, pegam chicletes debaixo de um banco da lanchonete, passam horas colando tatuagens de mentira nos braços, e o seu siriguejo fica a um passo de se jogar das Forças Marianas, de tanto tédio. Mas é aí que vem a virada do roteiro. Porque o Patrick, que é o grande mentor intelectual dessa galera, resolve soltar a cartada final, que é a Operação Calcinha. É isso mesmo que você ouviu. Num desenho que se prestava a ser um desenho para crianças, o ápice da rebeldia juvenil vai ser invadir a casa de uma mulher aleatória para roubar suas roupas íntimas da gaveta. Uau! Um crime de violação de domicílio e um feitiço bem questionável. Aí eles invadem a casa, pegam a peça e no meio da comemoração quem aparece? A mãe do seu siriguejo. O cara organizou um arrastão de lingerie e acabou assaltando a própria mãe. É o tipo de complexo de Édipo que daria 3 anos de trabalho para qualquer psicanalista. Por isso que esse episódio foi banido, porque não era de bom tom ver personagens de um desenho infantil roubando calcinhas, né? Mas ele demorou para ser banido, tá? Tanto que foi dublado. E eu vi ele passando várias vezes na televisão, principalmente na TV do Globinho. Agora um episódio que ele não foi banido de uma vez, ele foi sumindo aos poucos, que é o episódio A Depressão, de Um Incrível Mundo de Gumball. Nesse episódio, o Gumball tá de mau humor, até que ele deseja que todo mundo deixe ele em paz, e do nada ele fica sozinho no mundo. E tem um momento que tem uma escuridão que persegue o Gumball até ele voltar. Só pelo nome do episódio você já deve ter entendido o porquê que esse episódio acabou sendo banido, né? Apesar de que sim, esse episódio ainda mantém aquele humor deliciosamente cínico de Incrível Mundo de Gumball que eu amo, ele ainda tinha uma mensagem muito interessante, bonita, mas aos poucos ele foi sumindo da televisão, ele foi deixando de passar, tanto que eu nem sei se ele tá no stream, coisa assim. Eles vão tendo uma mensagem super importante. E olha que uma das melhores músicas do desenho tá justamente nesse episódio, que A Vida Te Faz Sorrir, é o nome da música. Deve ter uma explicação pra tudo isso. Pensa! Agora um episódio banido de um desenho que eu acho que eu nunca falei aqui no canal, que é um episódio de Star versus as Forças do Mal. E olha, esse episódio aqui, caraca, os roteiristas, eu acho que eles estavam cumprindo algum desafio de tentar ver quais eram os limites da Disney.
E eu acho que eles conseguiram. Tô falando do episódio da varinha banágica, que é um episódio onde a Star vê uma propaganda numa revista, uma tal de varinha banágica. E como a Star não é humana, ela veio pra cá pra aprender feitiços com sua varinha mágica, ela pergunta pro Marco sobre o que é isso. E olha qual é a resposta do Marco. É um daqueles comerciais que passam de noite. Comercial noturno, Marco. Tá bom, saquei qual é. Se você já achou isso bizarro, calma que piora. Porque se liga como essa varinha funciona. É um compartimento de plástico que recebe uma banana e transforma num sorvete cremoso numa movimentação muito estranha. E eu juro que eu não tô inventando, é isso mesmo. A Star fica doida e vai atrás dessa varinha. Passa por uma baita confusão e quando ela encontra o produto, é cercada por piratas. E qual é a solução que a Star encontra para sair daquela situação? Dá sorvetinho cremoso feito pela varinha banágica na casa dela. E ainda diz isso. Toma sorvete com todo mundo ao redor dela. Não é possível isso, bicho. Primeiro que esse episódio é um puta filler. Ele não acrescenta em nada na história de Star vs as Forças do Mal. Mas essa parada de colocar a banana no local pra tomar sorvetinho cremoso é no mínimo esquisito. Esse episódio acabou que não foi banido aqui no Brasil, mas acabou sendo banido em vários outros locais, como na França, na Inglaterra, Israel, Hungria, Holanda, Espanha, Polônia e Portugal. Aqui no Brasil passou de boa, tanto que o episódio tá todo dublado. Mas que é muito esquisito esse episódio E um desenho que eu adorava assistir ele quando era criança era um desenho chamado Darkwing Duck. Se você também se lembra desse desenho, parabéns, você tá velho assim como eu. Sim, ele tem um episódio banido chamado Hot Spell, que é um episódio onde a Gozalin vai até uma escola de bruxaria para aprender mais sobre feitiçarias. Só que a técnica para desenvolver feitiços requer matemática. Aí ferrou. Te entendo, Gozalin, eu te entendo. Matemática é foda. E esse problema seria resolvido por Beelzebub disfarçado de zelador. Mas o que ele realmente queria era capturar o Darkwing Duck. Para isso, ele usa a garotinha como isca. E como ela não conseguiu usar a matemática, ele apresenta a ela o livro de feitiços proibidos. Só que na real, esse livro de feitiços era para usar ela para poder ela vender a alma pro demônio. Aí o Darkwing Duck vai atrás dela. O lance é que esse episódio era para ser um especial de Halloween. Só que por conta dessa polêmica, muitos pais chatos acabaram ligando pra Disney, mandando mensagem, carta, dizendo que esse episódio era muito perturbador pra crianças assistirem. É o único episódio banido de Darkwing Duck. Me pergunto, por que será que foi banido? Pô, um demônio tentando uma garotinha é foda. Apesar de eu particularmente não ver nada demais disso, é só um episódio de Halloween, tem muita gente chata no mundo, então, né, que ele foi banido no mundo inteiro. Ele passou uma vez no Halloween e acabou, nunca mais apareceu em lugar nenhum. Tanto que você só acha ele na forma de Jack Sparrow, sabe? Não tá no Disney Plus, em nenhum lugar, só por aí. Se você não quer ser banido do meu canal, se inscreve aqui, que isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo pra vocês. Temos vídeos aqui no canal toda semana, tô segunda e sábado sempre falando de Disney, cinema e cultura pop. Agora sim, bora voltar pro vídeo. Agora temos o clássico episódio banido dos Simpsons. Simpsons tem uma vasta quantidade de episódios banidos, mas o que eu vou destacar aqui é o clássico episódio A Culpa de Lisa, que também é conhecido como episódio dos Simpsons no Brasil, que é aquele show de estereótipos, coisas bizarras que acontecem nesse episódio envolvendo o Brasil, eles achando que a gente fala espanhol, sendo que a gente não fala, carnaval o tempo inteiro, um monte de gente viciada em futebol, todo aquele estereótipo de Brasil que você já conhece. Mas engraçado é que esse episódio ele não foi banido nos outros países do mundo, foi banido só aqui no Brasil, porque o governo do Rio de Janeiro ficou putinho com o episódio dos Simpsons e baniu o episódio daqui do Brasil. Mas ele tá disponível no Disney Plus e tal. Pô, o governo do Rio de Janeiro tá com tempo, né? Pra ficar banido episódio de desenho. Você tá de sacanagem, né? Mas resolver a coisa que presta, pô. E em primeiro lugar, não poderia faltar aqui aquele clássico episódio de Pokémon que foi banido. Assim como os Simpsons, o Pokémon também tem uns episódios que foram banidos. Mas o que eu vou destacar aqui é, obviamente, o episódio do dado elétrico Porygon. É o famoso episódio que deu epilepsia nas crianças por conta daquelas luzes piscando em vermelho e azul numa frequência muito alta. Esse episódio causou epilepsia em crianças japonesas. Esse caso repercutiu tanto na época que passou no Jornal Nacional. Pra vocês terem uma noção. Não vou nem pôr a cena aqui, porque né, não precisa não. Não quero ninguém passando mal aqui no meu vídeo, não. Se você estivesse perguntando, cadê o episódio das meninas superpoderosas? Eu fiz um vídeo inteiro sobre esse episódio. Então vai que tá aqui nos cards e vê lá o vídeo que tá muito bom. E foi isso. O que vocês acham? Vocês conheciam esses episódios banidos? O que vocês acharam? Comenta aqui que eu quero muito saber a sua opinião sobre esse vídeo e sobre esses desenhos. Eu vou ficando por aqui. Na tela vai ter 2 vídeos pra vocês escolherem qual o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal. Eu sou o Elmi e falou, galera!